A todos, sejam muito bem-vindos ao Saúde Mental em Foco de hoje. A última live do mês é hoje. Com certeza os próximos 55 minutos serão de grande aprendizado aqui para você. Você tem algum relacionamento tóxico? Ou conhece alguém que é tóxica? Como é que essa relação tóxica pode te afetar? E como você pode identificar? Esse é o tema da live de hoje. Você é o meu convidado, a minha convidada, e vai ser um prazer, nesses próximos minutos, a gente conversar um pouco sobre esse assunto. Infelizmente, a gente vive num mundo onde tem pessoas que já saem de casa com a intenção de fazer mal para alguém. Isso é na família, no trabalho, na vizinhança. E essa toxicidade dessas pessoas, se a gente não tiver um autocuidado, um autoconhecimento ali, a gente pode até absorver um pouco daquela pessoa, desses trejeitos, né? Desses traços dessas pessoas. Então o que a gente pode fazer? Através dessa live de hoje, o Álvaro e a Mari vão responder pra gente como que é possível a gente cuidar do nosso emocional nesse sentido. Então vai ser bem interessante. E aprenderem conosco nessa live que está começando agora, tá bom? Uma boa tarde para quem está chegando aqui, sejam bem-vindos. Boa tarde, Álvaro Biano. Olá, tudo bem? Tá me ouvindo bem aí? Tô sim, tô lhe ouvindo bem. Maravilha. Vamos Tudo ver se a certo? Mari vai conseguir aparecer. Tá certo, tranquilo. Nem se preocupe. Tava falando aqui, Álvaro, em relação a esse assunto, né? Um assunto interessante porque tem pessoas que não percebem que são tóxicas e vai cultivando ali uma relação ou outra, age de uma forma ou de outra, e se a gente realmente não perceber que aquela amizade, aquela companhia ali não vai fazer bem pra gente, a gente pode piorar, né, em alguns âmbitos da nossa vida, né? Então, com certeza, essa temática escolhida por vocês vai ser de grande ajuda hoje nessa tarde. Eu percebo essa necessidade, Wendel, pela quantidade de pessoas que hoje estão no nosso canal do YouTube, né? Em breve a gente bate 100 mil inscritos lá no YouTube e o centro do canal, vamos dizer assim, né, o assunto central do canal, basicamente é a relação tóxico-abusiva no início, né? Agora a gente abriu um pouco mais o leque. E nós percebemos assim que muitas pessoas, em especial mulheres, não que homens também não sofram, né, mas muitas mulheres estão convivendo com parceiros tóxicos sem perceber, que é o principal fator, né? E muitas vezes não conseguem sair de uma relação, colocar limites nessa relação tóxica e muitas vezes que escala para abusividade. Então, acho que falar sobre esse assunto nesse momento em especial que a gente está vivendo é bem interessante. Sem dúvidas, Álvaro. Então vai ser muito bom, né? A gente, nessa live agora, abordar esse assunto. A primeira pergunta, Álvaro, é a seguinte, ó. O que caracteriza uma relação tóxica? Vamos lá. Eu separei aqui um scriptzinho para eu seguir, porque eu quero que as pessoas que acompanham essa live, assim como no meu canal do YouTube, muitas gostam de anotar, fazer anotação, enfim, eu quero que o pessoal também facilite a linha de raciocínio. Então eu separei aqui 5 pontos. Tá? Primeiro ponto, e talvez o mais importante, um dos mais devastadores, tem a ver com se manter num desequilíbrio emocional constante. A pessoa que ela é a vítima de uma relação tóxica, ela sempre se vê pisando em ovos. Ela sempre se vê obrigada a uma submissão forçada. Né? E isso é extremamente devastador, em especial para a vítima, para aquela pessoa que está passando por aquela situação. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto tem a ver com a comunicação. Quando você se relaciona com uma pessoa tóxica, a comunicação ela sempre é destrutiva. Ela nunca é construtiva. Uma pessoa tóxica na tua vida, ela vai sempre, de uma forma ou de outra, te jogar para baixo. A fala dela sempre é recheada de críticas, de sarcasmo, de dúvidas com relação à tua capacidade, de dúvidas com relação à tua competência naquilo que você faz. Sempre vai ter esse tipo de toxicidade na comunicação. E quando é um cônjuge, muitas vezes é temperado isso com gritos, com berros, com ofensas talvez um pouco mais, inclusive um pouco mais fortes.
Terceiro ponto, uma pessoa que está numa relação tóxica, não estou nem falando de relação abusiva ainda, só tóxica. E isso independe se a pessoa ela está numa relação tóxica com o cônjuge ou com amigo, amiga, não importa. Ela sempre se sente esgotada emocionalmente. Parece que toda vez que ela está com aquela pessoa, é como se aquele indivíduo sugasse as energias dela. E isso, repito, é extremamente desgastante também, porque você perceba que todos os pontos que eu comentei até agora, todos eles escalam uns com os outros, eles se somam. Quarto ponto, e último, pessoas tóxicas nunca vão respeitar os teus limites pessoais. Nunca. Isso não existe numa relação tóxica. Pessoas tóxicas, elas sempre extrapolam os limites do outro. E aí, se você acaba se colocando ou acaba impondo de alguma forma algum tipo de limite. Aí essa pessoa começa a agir com chantagem emocional, ela começa a agir com um alto nível de vitimização e isso potencializa ainda mais o dano causado pelo relacionamento tóxico. Interessante, ou seja, são vários riscos, né, Álvaro? Que se a gente realmente consegue identificar ali de início que aquela pessoa ali está sendo tóxica com a gente, quase que não trava a língua, está sendo tóxica ali com a gente em relação às atitudes ali, se a gente não tiver cuidado, não passar ali, exigir um limite, um certo limite, aquela pessoa age de forma natural. Para ela, é uma pessoa normal, né? É natural, por exemplo, fazer uma chantagem, é normal agir dessa forma, mas quem sente é a gente, né? Então, se a gente realmente não passa esse, não ter esse limite. Fora que tem outro ponto também, não existe crescimento mútuo entre ambos, né? Você sempre tem uma pessoa sendo prego e a outra sendo martelo. Você sempre vai levar pancada de alguém que é tóxico, entendeu? Isso, infelizmente. Quero fazer um pedido para quem está acompanhando aqui a live, gente, e ainda não acompanha aqui o Instagram do Álvaro. Vocês podem clicar aqui nesse campo aqui em cima. Vocês estão vendo ali de fundo, ali na TV ali do Álvaro, Método Tem. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre. Mas eu quero pedir para vocês acompanharem aqui o Instagram do Álvaro nesse nome aqui, ó. Chamou você, já passa a seguir e acompanhar o Instagram do Álvaro, que sempre Álvaro e a Mari, que é a esposa dele, sempre fazem lives aqui no Instagram, com bastante conteúdo, conhecimento para vocês, tá bom? A segunda pergunta, Álvaro, é a seguinte, ó. Existe alguma diferença entre relação tóxica e uma relação abusiva? Sim. E são diferenças bem importantes. Vamos colocar aqui, vamos lá. Eu separei 3 pontos aqui para essa questão. Primeiro, intensidade. Enquanto você tem uma intensidade numa relação tóxica, a intensidade das ofensas, a intensidade da violência emocional, ela é um pouco menor e muitas vezes ela é implícita, ou seja, ela não é tão aparente. Então, muitas vezes você pode estar se relacionando com alguém tóxico sem nem perceber que aquela pessoa está sendo tóxica para você. Talvez depois de uma live como essa, ou depois de assistir alguns vídeos, você consiga abrir os olhos e enxergar a toxicidade, mas na maioria das vezes é algo muito sutil. A relação abusiva não, ela é mais vista, ela é mais visível. O impacto emocional é mais forte. A agressividade, a intensidade, ela pode escalar inclusive para uma intensidade, para um abuso ou para uma agressão física, sexual, não só emocional. Então essa é a primeira grande diferença, a intensidade do abuso. Segundo ponto, consciência do dano por parte da vítima. Enquanto a vítima de uma relação tóxica, ela nem percebe que está numa relação tóxica, como eu acabei de falar, né? Talvez ela perceba isso lá na frente. Quem sofre numa relação abusiva, ela sabe que está sofrendo um abuso. A pessoa, ela percebe isso. Porque o abusador, ele não manda recado. O abusador, ele não é sutil. O abusador é altamente agressivo. Ele é incisivo na sua agressividade, justamente porque ele quer destruir a autoestima da vítima. Ele quer quebrar todo e qualquer tipo de barreira que exista ali de proteção emocional naquela vítima para poder realmente dominar sobre ela. E o terceiro ponto é a escalada. Enquanto numa relação tóxica você chega num limite, num platô limite, então um relacionamento tóxico ele sempre chega num limite, ele nunca escala além disso. Uma relação abusiva não.
uma relação tóxica abusiva, a escala é infinita. Pode chegar até a tragédia da vítima perder a vida. Então esses 3 pontos eles são muito importantes a serem considerados, inclusive pela audiência que está aqui. Anotar. Primeiro, intensidade. Segundo, consciência do dano. E terceiro, escalada. Isso é muito importante entender. É interessante, Álvaro, que eu até me lembro de uma vez a gente fez uma live, acho que foi no ano passado, que você falou que algumas coisas assim, os sinais são dados logo no início, né? Antes no namoro, inclusive. No namoro. Isso, exatamente. E às vezes as pessoas não enxergam, né? Aí um exemplo, acaba se envolvendo ali numa situação em um relacionamento abusivo, como você bem comentou, uma relação abusiva que pode desencadear, é só uma gotinha d'água, né? Por assim dizer, num balde, vai desencadear em outras coisas. Mas muitas vezes no início, realmente ali, antes do namoro, como você comentou, a gente já consegue observar ali algumas atitudes que se a pessoa for prudente, realmente a pessoa, opa, melhor evitar isso aqui, né? E é interessante, Wendel, que assim, ó, eu estou até construindo aqui um manual mesmo, relacionado a essa questão de relacionamento tóxico abusivo, porque a escada ela tem muitos degraus, muitos. Você começa, por exemplo, no namoro, igual eu falei, né? Ciúme demais já pode ser um sinal. Ciúme excessivo. Depende de como esse ciúme excessivo escala. E aí essa é a palavra-chave, escalada. Então, toda relação abusiva ela vai escalando, ela vai piorando com o tempo. Conforme o tempo vai passando, é igual você subir uma escada. O abusador ele vai subir, ele vai testando a vítima e vai subindo a escada. Vai testando e vai subindo a escada. Até chegar num ponto que muitas vezes, infelizmente, para a vítima é sem volta. Porque ela já está tão destruída emocionalmente, ela já está tão arrebentada, ela já está com a sua autoestima tão zerada, ela já está acreditando que ela é tão incapaz que ela simplesmente não consegue mudar o foco dela, ela não consegue reagir. E aí é importante ter ajuda externa para isso. Mas os sinais eles são dados desde o namoro. Isso é muito importante entender. Interessante. Sobre esse assunto, a gente teve aqui um comentário da Marcela. Ela disse que ela está hoje no relacionamento, Álvaro, que tudo é culpa dela. Ou seja, é um desafio que muitas pessoas enfrentam também isso, né? E é interessante notar, eu vou pegar esse exemplo, que é muito, muito importante, que é o seguinte. O abusador e a pessoa tóxica, tá? Vamos usar o termo tóxico-abusivo, tá? E eu não vou ser repetitivo. Então eu posso usar a pessoa tóxica ou abusiva, entenda que eu estou falando dos dois. A grande questão é, o abusador, ele ou ela, porque independe do sexo, né? Ele ou ela, uma das coisas principais que o abusador, que a pessoa tóxica não faz é assumir responsabilidade. Ela não faz, ela não assume responsabilidade. Por isso que sempre a culpa é do outro. Pessoa tóxico-abusiva, ela é a perfeitinha, ela é a dona da verdade, ela é a senhora de todos as necessidades, desejos e cobranças, e ela nunca está errada. Aquela pessoa sempre está certa. E isso vai minando profundamente a vítima. Porque imagina, Wendel, se coloca no lugar da vítima. Imagina se você tivesse uma pessoa do teu lado que a qualquer coisa que aconteça de ruim, a culpa é tua. Isso é complicado. Entendeu? Como é que vai ficando a nossa autoestima? Como é que vai ficando a nossa percepção pessoal? A vítima ela chega a um ponto, inclusive, de perder o senso de identidade, o que é extremamente desastroso. Ela deixa de saber quem ela é. Porque nada daquilo que ela faz está certo, tudo aquilo que ela pensa está errado, tudo aquilo que ela quer está errado. Então quem sou eu? Muitas vezes a vítima ela se sente assim. E isso é extremamente devastador. Sem dúvida. Mexe com várias coisas, né, Álvaro? Autoestima, como você bem comentou. A pessoa passa a se culpar, né? Sem nem ter motivo, né? Fica encontrando motivo onde não tem. Será que foi isso mesmo que eu falei? Será que é porque eu agi dessa forma? Aí já pega aquela culpa ali para a vida. Infelizmente acontece isso. Uma outra pergunta aqui interessante, Álvaro.
Porque muitas pessoas não percebem que estão em uma relação tóxica. Parece que tem gente que coloca uma venda nos olhos ali e diz, não, ele é assim, ele nasceu desse jeito, ele é Exato. assim. Um exemplo, né? É pela Algumas mulheres podem sutileza. dizer isso. É pela sutileza. Porque uma pessoa tóxica, como eu falei, por exemplo, uma coisa como um ciúme, é algo relativamente natural nos relacionamentos, não é? É. Isso. Agora, quando você entra num relacionamento e isso começa a escalar de forma sutil, a tendência é que a pessoa que está do lado e que ama o abusador ou a pessoa tóxica, ela passa a não enxergar aquilo como um sinal amarelo, vamos dizer assim. Passa a encarar como problema de personalidade, tem a ver com criação, é assim mesmo. E ela vai começando, a vítima vai começando a se desculpar por conta do abusador. Ela mesma passa a desculpar os abusos, ela mesma passa a desculpar a toxicidade. E isso vai simplesmente sendo colocado de lado. E a mente, Wendell, falando agora psicoterapeuticamente, né, sobre o assunto, a mente ela tem uma capacidade de adaptação muito forte, muito grande. Nós nos adaptamos muito rapidamente às circunstâncias, sejam elas ruins ou boas. Faz parte do ser humano esse potencial de adaptabilidade. Aí o que acontece? Quando algo passa a se tornar parte da nossa rotina, do nosso padrão de normalidade pessoal, por mais que não seja normal, perante a sociedade, perante as pessoas, até a volta daquela vítima não seja normal, mas quando a vítima passa a entender que aquela atitude abusiva, tóxica, ela está dentro de uma relativa normalidade aceita por ela como vítima, aí a cegueira começa a aumentar ainda mais. E é assim que os abusadores eles agem. Tem uma outra pergunta aí que diz assim, o abusador consegue esconder? Claro que sim. Claro que sim. Porque independente se o relacionamento é só tóxico, não escalou para o abuso, ou é um relacionamento tóxico-abusivo, olha o termo, tóxico-abusivo. Todo relacionamento abusivo começa com a toxicidade. Porque é o primeiro grau. É um conjunto de escadas. Imagina assim, relacionamento tóxico tem um conjunto de escadas que ele sobe e bate num platô. O relacionamento abusivo, ele começa a partir desse platô. Por isso que o nome é relacionamento tóxico-abusivo. Porque uma coisa leva a outra, escala para outra. E aí o que acontece? Quando a pessoa ela entra de cabeça num relacionamento tóxico-abusivo, como é muito sutil a escala, muitas vezes ela acaba se cegando para aquilo que está acontecendo. E a pessoa ela só tira o véu da cegueira, Wendel, se ela tem uma ajuda muito grande em sentido emocional. Porque senão ela passa 20, 30, 40 anos da vida dela sofrendo abusos graves, inclusive físicos, apanhando daquele companheiro, sofrendo abusos psicológicos e sexuais graves por parte daquele companheiro, não só abuso físico. E quando você vai conversar com a pessoa, é normal. Ele é assim mesmo. É que eu também provoco. Hã? Como assim? Eu também provoco. Tá entendendo até onde vai? Por quê? Porque a nossa capacidade de aceitação, de adaptabilidade emocional, mental é muito grande. Nós somos seres adaptáveis. Só que está errado. Agora, por que que muitas mulheres e homens eles se permitem chegar a esse ponto que eu estou dizendo, quase sem volta? Porque isso que nós estamos fazendo aqui é muito pouco feito. São poucas as pessoas que têm coragem de dar a cara a tapa e falar, e julgar limpo, e falar às claras, sem meios termos, sem velar nada, aquilo que realmente acontece. Se você for lá no meu canal do YouTube, você vai ver nos comentários a quantidade de gente que comenta dizendo: poxa, eu já ouvi outros vídeos falando sobre isso, mas ninguém foi tão claro, ninguém foi tão direto, ninguém disse tão papo reto, ninguém foi tão assertivo. Alguém precisa ser. Não é tabu falar sobre isso. Pelo contrário. Esse tipo de assunto salva vidas. Não só fisicamente, mas espiritualmente também.
Porque imagina como uma pessoa dentro de um relacionamento abusivo se sente quando vê lá aquele indivíduo, aquele homem baita de um exemplo fora de casa, na igreja, perante os outros, dentro de casa é um monstro. E aí quando ela vai falar a respeito, as pessoas à sua volta não acreditam porque ele se faz de santo lá fora. E muitas vezes essa pessoa ela vai definhando em sentido emocional e espiritual até que não aconteça, até que acabe. É muito triste, né, Álvaro, acontecer isso. E a gente sabe que realmente acontece, né? Muitos vivem realmente de aparência, né? Infelizmente. Eu achei interessante aqui um comentário da mesma pessoa que falou que lidou com essa situação, Álvaro. Ela disse que foi a Marcela. Ela disse que o que ela tentava fazer. Ela disse assim, ó, que no meu caso ela não percebia que ele era abusivo, né, nesse sentido, porque ela queria tentar mudar ele. Porque a gente enxerga que a pessoa precisa de ajuda, mas a pessoa é quem precisa enxergar isso. No final ela conseguiu entender que é isso, né, que acontece. Quando a pessoa quer mudar, ela muda. Quando ela não quer, ela repete o padrão ali, né? Eu tô cansado de ouvir essa história. E eu tô cansado de falar a mesma coisa, mas eu vou morrer falando. Ninguém muda ninguém. Isso não existe. Ninguém faz ninguém feliz. Ninguém muda ninguém. E ninguém consegue impor uma ação ou uma atitude para ninguém. Isso não existe. Sabe qual é o padrão normalmente, tá? Que eu mapeei dentro de mais de 10 anos, 12 anos como psicoterapeuta, ajudando especialista em relacionamento tóxico abusivo e ajudando principalmente, na massiva maioria das vezes, mulheres. O que eu percebi é, a grande maioria delas foi buscar no casamento felicidade. Wendel, pelo amor de Deus que está no céu, isso não existe, cara. Meu tio usa uma frase muito bonita. Eu ouvi isso dele há muitos anos atrás. Eu não sei de onde que ele tirou essa frase, mas diz o seguinte: o casamento é a junção de dois bons perdoadores. Essa frase é muito bonita e ela é muito real. É verdade. O casamento é a junção de dois bons perdoadores. Então, o casamento não é a junção de alguém que precisa de amor e de outro que está disposto a dar amor. O casamento não é a junção de alguém que tem uma deficiência emocional que precisa ser suprida emocionalmente e o outro que tem lá, né, o grandão em suprir necessidades emocionais e afetivas para o parceiro. Isso não existe. O casamento ele não foi feito para isso. Agora, toda mulher que geralmente passa por esse problema, por essa questão, geralmente, eu estou generalizando aqui, tá? É porque foi buscar no casamento felicidade. Eu quero ser feliz. Eu sou infeliz dentro da minha casa, eu não me dou bem com os meus pais, mas agora eu vou casar com alguém ou eu encontrei alguém que vai me fazer feliz. Está errado. A felicidade primeiro vem daqui, ó. Primeiro nós somos felizes e depois nós compartilhamos essa felicidade com outros. É diferente. Assim como não cabe ao marido ou à esposa suprir as minhas necessidades emocionais. Ah, porque o meu marido não me supre emocionalmente aquilo que eu preciso. Não é a função dele. Assim como também não é a função da esposa. É compartilhamento. A própria Bíblia diz o seguinte: a esposa, ela é o quê? Uma ajudadora, uma parceira. Assim como o marido também deve ser da esposa. E não uma supridora de necessidades. Muito menos necessidade física. Né? Porque tem um monte de vagabundo aí, de homem, que é sustentado pelas mulheres e acha bonito isso. Não vou nem entrar nesse caso, tá? nesse fator. Então, esse é o grande equívoco, essa é a grande verdade que precisa ser bem clarificada. Quando nós ensinamos, a primeira coisa que nós ensinamos, ou as primeiras coisas que nós ensinamos dentro do Método TEM para os futuros psicoterapeutas é isso, é eles entenderem que eles estão ali primeiro para se cuidarem emocionalmente. Porque essa formação não é só uma formação profissional, ela é realmente uma formação que dá cuidado emocional para o indivíduo. Se eu não me cuidar emocionalmente, como é que eu vou ajudar outras pessoas? É impossível, não rola, não dá.
E uma das coisas que a gente bate muito na tecla é isso. Eu falo assim, a pessoa, primeiro ela precisa querer ser ajudada, primeiro ponto. E segundo, nosso papel como psicoterapeutas é ajudar aquela pessoa a se reencontrar, a se redescobrir, a suprir as suas próprias necessidades, a ser a sua própria terapeuta, a ser feliz consigo mesma, a ser a sua melhor companhia. Porque a partir do momento que a pessoa consegue chegar nesse ponto, Wendel, tudo na vida dessa pessoa muda. Tudo muda. Esse é o grande ponto e esse é o grande fator. Quem dera, né, Álvaro? Todo mundo tivesse essa disposição de querer aprender, né? Você falou agora do método TEM, Álvaro, e aqui na live, algumas pessoas, né, estão relatando aqui que se identifica com a situação, já tentou, né, como a Marcela até comentou, que tentou ajudar o marido de uma forma ou de outra, para ele enxergar que ele precisaria melhorar. Eu queria que você compartilhasse como é que o método TEM ajuda, por exemplo, Álvaro, essas pessoas que têm essa síndrome de querer ajudar todo mundo, de querer melhorar pessoas. E como que um exemplo, o método TEM ele ajuda a pessoa a enxergar isso, né? Todo esse conhecimento, essa base que vocês dão, como até uma profissão. Primeira coisa é, nós ajudamos o aluno a entender, e isso já logo nas primeiras aulas, que são os pilares do método TEM. A gente ajuda o aluno a entender o seguinte: nós só conseguimos ajudar quem dá o primeiro passo, quem deseja ser ajudado. É o primeiro ponto. Tanto que uma regra básica de todo psicoterapeuta tem é o seguinte: nós nunca oferecemos ajuda. Nós nos colocamos à disposição, ficamos ali com o ouvido atento, mas quem tem que buscar, quem tem que dar o primeiro passo é a pessoa que precisa de ajuda. Álvaro, mas e se é a filha daquela mulher que precisa de ajuda que entra em contato? Ótimo, a filha entrou em contato, identificou que a mãe está precisando de apoio, beleza. Nós pedimos para que a mãe dela entre em contato solicitando esse apoio, essa ajuda. Porque a busca é o primeiro passo do processo de cura emocional. Tudo começa pela busca. Não é terceirizável. Uma outra coisa que nós ensinamos no método TEM é o aluno aplicar na vida dele, para ele, os processos aprendidos. Tanto que, de tempos em tempos, eu faço um aulão, e isso aconteceu com as duas últimas turmas e vai acontecer agora com a remodelagem do método TEM para o 2.0. Eu faço um aulão ao vivo, geralmente é de 3 em 3 meses, onde eu faço o processo terapêutico em grupo. Eu conduzo o processo terapêutico. Por quê? O meu objetivo, o objetivo da Mari, é que realmente aquelas pessoas que estão ali naquela formação, elas se limpem emocionalmente, elas se ajustem emocionalmente, elas se equilibrem emocionalmente, para que elas possam entender que nós só conseguimos ajudar quem deseja ser ajudado. Essa história de síndrome da boazinha, de querer ajudar todo mundo, é a pior coisa que existe, porque ninguém consegue ajudar todo mundo, Wendel. Isso não existe. Nem Cristo conseguiu. Ele foi morto e não conseguiu contentar todo mundo. Não existe isso. Agora, nós podemos fazer o nosso melhor. E dentro da formação existem ferramentas, protocolos e, principalmente, a linha de raciocínio que nós utilizamos sempre é procurando fazer o melhor para ajudar aquele aluno a entender que o principal objetivo dele é levar a pessoa a encontrar tudo aquilo que ela precisa para ser a melhor pessoa possível, dentro do seu mapa, dentro das suas capacidades, dentro das suas próprias qualidades, dentro dos seus próprios desafios. Porque nós temos as ferramentas emocionais necessárias, todos nós temos, para melhorarmos emocionalmente. Só que muitas vezes a gente não consegue enxergar isso, justamente por toda a ecologia sociopsicofamiliar na qual estamos inseridos. E aí é que entra uma metodologia de ensino terapêutico para apoiar aquela pessoa a, quando ela se tornar um profissional da mente humana, conseguir olhar para aquele ser humaninho que veio pedir ajuda e conduzir esse ser humano a encontrar realmente a melhor forma possível dele se curar, dele se cuidar emocionalmente. Essa é a nossa função. Muito bom, Álvaro. Saber que todos os alunos do método TEM têm, além dessa metodologia, né, tem esse suporte de vocês e essas orientações para a pessoa primeiro se cuidar e depois, se caso desejar, tentar ajudar alguém, né? Ou seja, utilizar o recurso ideal para ajudar outros, né? Não lá eu vou agir assim
e acaba piorando a situação, inflamando, a pessoa vai se sentir invadida, vai se sentir desrespeitada, mas o método ele já ajuda os alunos a terem uma visão como profissional, né? Ajudando outras pessoas, né? Exatamente. Maravilha. Uma outra pergunta, Álvaro, é a seguinte, ó. Quais são os impactos psicológicos a longo prazo de uma relação tóxica? Vamos lá. Eu acho que o primeiro e mais importante a ser comentado aqui são os desafios emocionais que a pessoa acaba fortalecendo ou adquirindo ao longo desse relacionamento. Em especial, coisas como extremo nível de ansiedade, processo depressivo, doenças fisiológicas de cunho psicossomático. Quantas pessoas eu conheço, eu vou me focar mais nas mulheres, porque a maioria delas são mulheres. Quantas mulheres eu conheço dentro de um relacionamento tóxico abusivo que sofrem de fibromialgia, problemas graves relacionados à enxaqueca, diabetes, pressão alta, muitas infelizmente passando por problema inclusive cardiorrespiratório, adquirem cânceres, em especial câncer de pulmão e câncer de seio, câncer de ovário, que são os 3 órgãos psicossomaticamente mais afetados por um relacionamento tóxico abusivo. Então, o primeiro ponto são doenças em especial do espectro da ansiedade e depressão. O segundo ponto, você começa a desenvolver transtornos relacionados à insônia. Então, aquela pessoa ela passa a dormir mal, ou a não conseguir mais dormir, ou a ter um sono extremamente conturbado. E pode vir a começar a desenvolver transtornos como pânico, isolamento social, até transtornos do nível esquizoide, esquizofrenia, por exemplo. Terceiro ponto, entra na questão agora da visão da pessoa sobre si mesma. A pessoa começa a ter uma degradação profunda da autoestima e por conta disso, Wendel, ela passa a se autossabotar, o que é extremamente desastroso. A autossabotagem é uma das piores, se não a pior forma de você se punir. Porque sim, a sabotagem é uma autopunição. Agora, por que aquela mulher ou aquele homem, mas vou focar, repito, nas mulheres, por que aquela mulher está se autopunindo tanto? Está se autossabotando tanto? Vamos voltar lá no início dessa live. Sentimento de ser a culpada por tudo aquilo que está acontecendo. Porque o abusador, o tóxico, ele joga essa culpa sobre ela e ela acaba acreditando. Lembra daquela frase? Uma mentira contada 1000 vezes passa a se tornar verdade? É mais ou menos isso que acontece. Ela vai ouvindo a mentira de que a culpa é dela tantas vezes ao longo daquele relacionamento que ela passa a acreditar nisso. Outro ponto. E isso acontece muito, em especial com mulheres que passaram por relacionamento tóxico abusivo e conseguiram se libertar. Desconfiança extrema na figura masculina. Invariavelmente, muitas das mulheres que eu tratei, elas não tinham conseguido nunca se relacionar novamente, porque, primeiro, acreditavam que, com razão acreditar nisso, acreditavam que corriam um grande risco de encontrar um parceiro pior do que aqueles que elas deixaram. E é verdade. Acontece mesmo. Sem terapia acontece. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é, passaram a desconfiar profundamente da figura masculina. É aquela frase, ou aquela crença disfuncional que se constrói na mente da mulher, que diz o seguinte: nenhum homem presta. E a partir do momento que nenhum homem presta, para que eu vou me relacionar com alguém? Ou por que eu vou voltar a confiar na figura masculina novamente? Só que, em contrapartida, isso é extremamente devastador e destrutivo para a própria mulher, porque isso afeta psicossomaticamente o corpo dela. Começa a desenvolver doenças relacionadas a isso, de forma quase que descontrolada. Então é necessário ser cuidado. Um outro ponto que eu separei aqui também é
uma pessoa, uma vítima de um relacionamento tóxico abusivo de longo prazo, muitas vezes acaba assumindo para si uma culpa crônica, e aqui eu vou abrir um parênteses rápido e vou explicar. A palavra crônica significa persistente, não incurável. Entenda isso, quem está assistindo a live aqui, tá? Não existe definição da palavra crônico como incurável. Crônico é algo persistente, que persiste por longo prazo. Então a pessoa acaba adquirindo para si uma culpa persistente, duradoura, e na minha visão, o pior, isso acaba causando, em especial nas mulheres, por conta de naturalmente terem essa variabilidade hormonal mês a mês, né, mensalmente, ela acaba adquirindo uma chance muito alta de construir em si mesma um processo de confusão mental muito grande. E isso influencia, isso afeta essa mulher na concentração dela do dia a dia, isso afeta no relacionamento dela com outros, isso afeta na produtividade dela no próprio trabalho, e pode, caso isso se agrave muito, fazer com que ela acabe desenvolvendo transtornos mentais graves por conta dessa confusão mental adquirida. Então esses 4 pontos, eles são extremamente prejudiciais e impactam diretamente uma pessoa que passou por um longo tempo dentro de um relacionamento tóxico abusivo. É muito bom a gente ter acesso a esse conhecimento, né, Álvaro? Porque ao invés de a gente se auto-intitular, né, em algumas situações de algumas mulheres que inclusive estão se identificando aqui, de achar que é um caso perdido, que tá tudo perdido, ela nasceu assim, vai morrer desse jeito. Através dessa live, o Álvaro está deixando bem claro para você, mulher, que está vivendo um relacionamento tóxico, tem esse pensamento de achar que realmente homem não presta, se você foi decepcionada uma vez, você vai ser sempre decepcionada. Essa visão aí é uma visão que realmente não faz sentido, porque a gente hoje tem a oportunidade de ter acesso a esse autoconhecimento, né? Ou seja, ter acesso a essas informações da gente, de você como mulher, ser mais atenta antes de tomar uma decisão, de analisar ali logo no início alguns sinais que são dados, ali no flerte, na conversa, no diálogo, no namoro, para você realmente fazer uma escolha correta, né? Ou seja, você é prudente, você está vendo ó, o perigo antes, né, de tomar qualquer decisão. Então, o autoconhecimento ele vai ajudar você a tomar essas decisões sábias na sua vida, claro, junto com os princípios bíblicos que a maioria aqui já segue, mas é muito importante a gente ter acesso a esse conhecimento e se entender para, de fato, tomar boas decisões. Porque senão a gente acaba repetindo um ciclo. Minha mãe passou por isso, então eu também vou passar por isso. Ah, meu pai tomou essa decisão, eu vou tomar também essa. Ou seja, quebra esse ciclo, porque a chance que a gente está tendo hoje é uma chance que há 30, 40, 20 anos atrás ninguém tinha de ter acesso a um método como o método tem, que vai te ajudar a ter esse conhecimento exato para você aplicar no seu dia a dia, né? De forma consistente, você tendo ali suporte, tendo uma metodologia científica com profissionais que vão te ajudar realmente a desempenhar a sua melhor versão. Agora, requer o quê? Esforço da sua parte, para estudar, para entender, para abrir a mente, para enxergar que você realmente não é um caso perdido. Você tem jeito, sim, todos nós temos. A gente nasce imperfeito. A gente, por mais que nesse sistema a gente viva de modo imperfeito, né, por conta da imperfeição, mas hoje é a era do autoconhecimento que a gente tem. E o estudo que o Álvaro e a Mari montaram nesse método ajuda você, que está disposto realmente a fazer mudanças na vida, a enxergar a vida de uma maneira mais leve. Agora, vai depender realmente de cada um. É isso, Álvaro. Muito bom. A próxima pergunta aqui, Álvaro, é em relação à manipulação emocional. Como é que a gente consegue, um exemplo, identificar em um relacionamento alguém que tem aquele dom, por assim, dom do lado ruim, né? De manipular emocionalmente o parceiro ou a parceira? Vamos lá. Qual que é o número dessa pergunta aí, que eu não quero perder os pontos aqui? Pronto, essa pergunta aqui é a pergunta número 9. 9, vamos lá. Eu separei 5 pontos aqui, tá? Eu não vou falar esses 5 pontos aqui ainda não. Eu quero abrir um parênteses aqui falando especificamente sobre essa questão da manipulação emocional na seguinte ótica. E quando eu falo isso, principalmente no canal do YouTube, algumas pessoas não entendem isso direito, mas eu quero deixar isso bem claro. As pessoas só são manipuladas se elas se permitirem serem manipuladas.
quero começar já dizendo isso. Tá? Por quê que eu digo isso? Por que eu afirmo isso? Porque a manipulação emocional chega uma hora que ela aparece. Pessoa que ela manipula outros, ela não consegue se esconder muito tempo. Só que às vezes, Wendel, a gente acaba demorando um pouco mais para enxergar que estamos sendo vítimas de manipulação emocional. Sendo assim, aí sim, agora eu vou entrar nesses 5 pontos aqui. Eu trouxe aqui 5 pontos que são 5 comportamentos que vão dar para quem está nos assistindo aqui a receita do manipulador emocional. Como é que ele age? E por que que ele age dessa forma? Para que quem está assistindo e quiser poder anotar e ter isso daí como se fosse quase que uma receitinha de bolo de uma pessoa tóxico-abusiva manipuladora. Tá? Então, primeiro ponto. Alternância, a pessoa alterna entre dar carinho e demonstrar frieza emocional. É o famoso bate a sopra. Agora, por que que existe essa alternância? Tudo, essa frase é importante as pessoas entenderem, tudo tem a ver com culpa. Os manipuladores, eles querem fazer com que com que a vítima se sinta culpada, porque a culpa é o principal veneno da blindagem emocional. A culpa é a principal coisa que faz com que a pessoa ela se degrade emocionalmente e se permita cada vez mais ser abusada. E esse abuso escale. Imagina, se coloca na seguinte posição, você que está assistindo essa live, em especial você que é mulher. Tá tudo bem, você com seu companheiro lá, com seu marido. Um dia tá tudo maravilhoso, o segundo dia maravilhoso, vocês estão conversando bem, estão dando risada, de repente, no terceiro dia, ele passa a te tratar de forma fria, silenciosa. No quarto dia, ele passa a ser um pouco mais agressivo. Aparentemente, para você, deve ter algum motivo, mas não tem motivo, é completamente sem motivo. O que isso vai começar a fazer com que você sinta? Coloca no chat aí, eu não vou responder isso. Se estava tudo bem e de repente, literalmente do dia para a noite, de um dia para o outro, o comportamento desse companheiro ou companheira começa a mudar, começa a ser frio, agressivo, como que você vai se sentir? É justamente isso que os abusadores querem, é justamente isso que os manipuladores querem. Que você sinta dentro do seu coração responsabilidade, a culpa de que algo aconteceu. Olha o que colocaram aí, ó. O que eu fiz vem à mente. Como assim o que eu fiz? Você não fez nada. Olha a raiz da culpa começando a se construir. Então esse é o primeiro processo utilizado pelo manipulador, ou pela manipuladora emocional. É esse processo de alternância comportamental entre uma hora dá muito carinho, outra hora frieza emocional e até um certo nível de agressividade. E perceba uma coisa importante. Geralmente é você que está sofrendo o abuso, que está sofrendo esse processo inicial de manipulação, que pergunta para o cônjuge o que aconteceu, o que eu fiz para você estar agindo assim comigo. Você já dá a letra para a pessoa, é tudo aquilo que ela quer ouvir. E aí, normalmente, sabe o que o abusador faz? Você deve saber o que você fez. Não existe o que eu fiz. A verdade é essa. Não tem razão, não tem motivo. Mas qual vai ser a contra-resposta do abusador? Você deve saber o que você fez. E me magoou muito aquilo que você fez. Pronto. A semente foi plantada, agora é só regar. Esse é o primeiro ponto da cartilha. Segundo, o abusador sempre se vitimiza. Porque ele já jogou a semente de culpa na tua cabeça, ela já está começando a crescer. Agora ele precisa regar, não precisa? Ele precisa adubar essa semente, não precisa? Aí vem a forma dele regar e adubar isso, que é o processo de vitimização. Ele começa a se sentir cada vez mais o coitadinho, a vítima de uma relação onde a tóxica, a abusiva, a manipuladora é você, não é ele.
Olha a inversão de papéis, como é construída. Aí vamos para o terceiro ponto. Com isso feito, o terceiro ponto padrão esperado é o quê? Culpabilização da vítima. A culpada por tudo aquilo que está acontecendo é você. Afinal de contas, você mesma, lá no início, virou e perguntou para o abusador, né? Para o manipulador ou manipuladora: o que eu fiz para você estar fazendo assim comigo? Pronto, você já deu a letra. Agora ele se coloca na posição de vítima e já começa a jogar culpabilização sobre você. É a forma dele regar essa sementinha que você mesma plantou na tua cabeça. Faz sentido o que eu estou dizendo? Total sentido, Álvaro. Próximo Olha, ponto, porque não para por aí não. Tem o quarto e o quinto ponto. Depois da culpabilização, o abusador, o manipulador, ele começa a utilizar de desculpas para não cumprir com as promessas que ele ou ela te fez. Porque ele, na verdade, fez aquelas promessas simplesmente para te conquistar. Ele fez aquelas promessas simplesmente para passar, entre aspas, um melzinho na chupeta, por assim dizer. Só que agora, quais serão as desculpas? Ah, porque coitado, né? Ele não vai conseguir porque ele está se sentindo muito triste, depressivo, pressionado por você. Não está se sentindo valorizado, porque nada daquilo que ele faz está bom para você. Sendo que é completamente o contrário. O processo é inverso. Só que ele quer que você pense de forma diferente. E a partir daí, quinto e último ponto, que é esse, a partir daqui ele se escala para poder colocar amarras, grilhões nos teus braços em sentido emocional para nunca mais largar dele ou dela, começa a fazer teste de amor com você, teste de carinho. Ah, você me ama mesmo? Então faz isso para mim. Ah, você não fez tal coisa porque você não me ama. Se você me amasse, você teria feito. E assim ele vai manipulando o seu comportamento, minando o seu sistema inteiro de crenças e valores construído ao longo da tua vida, para poder sobrepor a esse sistema aquilo que ele entende como sendo os valores a serem defendidos por você. Só que esses valores são deturpados e são dele, do abusador, do manipulador, não são teus. E a partir do momento que ele consegue colocar esse sistema de crenças, princípios e valores sobrepondo o teu próprio sistema de crenças, princípios e valores, você começa a perder a tua identidade. E agora eu digo, pegue todas as pessoas que você que está assistindo essa live, ou que você, Wendel, que está aqui comigo, conhece, e que em algum momento disseram, ou que você soube que disseram, que perderam a própria identidade, e verifique se aquilo que aconteceu na vida daquela pessoa não é exatamente, não segue ipsis literis a cartilha que eu acabei de colocar aqui. sem sombra de dúvida, Álvaro. É muito desumano, né? Um exemplo, como você mencionou, né? Essa chantagem emocional, né? De fazer a pessoa se sentir culpada, ou seja, o narcisista, a pessoa tóxica, ela entra na mente de um jeito que a pessoa realmente, tipo, realmente, eu sou o culpado, eu fiz isso, realmente, me desculpa, eu vou fazer uma prova de amor por você, eu vou fazer aquilo ali. Ou seja, a pessoa pega aquela culpa ali para ela, né? E de forma emocional, o corpo da gente, como está ligado ali ao emocional, o físico, uma hora ou outra, vai afetar ali algum órgão, como você mencionou no início da live. Às vezes é um câncer, um problema ali no feminino ferido, por assim dizer, da mulher, que é desenvolvido ali por conta realmente de algumas coisas que ela vai cedendo e trocando, né? O que deveria ser feito, né? Incrível. Exatamente. E é por isso que a gente precisa, Wendel, de profissionais de qualidade que possam realmente ajudar essas pessoas. Porque isso que a gente está conversando aqui, eu quis trazer esse tema, porque é algo muito real e que acontece todos os dias na vida de bilhões de pessoas, homens e mulheres, mas predominantemente mulheres no mundo inteiro. Isso que a gente não entrou na questão de filhos, filhos de relacionamentos tóxico-abusivos, filhos de pessoas manipuladoras.
é um assunto gigantesco, abre-se uma amplitude enorme, porque todas essas pessoas, elas sofrem na mão desse tipo de gente. E é por isso que nós precisamos de profissionais de qualidade de verdade, que possam ajudar mesmo. E é por isso que é tão importante aquilo que nós trouxemos dentro do Método TEM, que já existe há mais de 10 anos essa metodologia. Agora que está aberta ao público para qualquer pessoa se tornar um psicoterapeuta de referência. Agora, o que nós fazemos questão é de ensinar todos os nossos alunos tudo aquilo que ele precisa saber para ajudar outros de verdade. Primeiro, para se ajudar. Repito, o processo é isso. Primeiro, você se ajuda. Você se torna o seu terapeuta na prática, dentro da estrutura metodológica. E depois você recebe a certificação, você recebe lá o teu aval para ser um profissional que realmente vai fazer diferença na vida das pessoas. Cada vez mais nós precisamos de gente que realmente entenda da mente humana, que tenha competência de verdade. E é esse o nosso foco e esse é o nosso papel dentro do Método TEM. Incrível, Álvaro. Inclusive, falando sobre o Método TEM, a Cleo Cavalli, ela colocou o seguinte depoimento. Conheci esse casal, Mari e Álvaro, através de você e hoje tenho uma nova história para contar. Excelente curso, não tem como se arrepender, só gratidão. Parabéns aí, Cleo, por você ter tido essa coragem, né, de ter estudado, se profissionalizado, ter esse cuidado aí que o Álvaro e a Mari têm com todos os alunos. E hoje você, psicoterapeuta formada, pelo que eu vi aqui na foto, acho que já terminou já o curso. Então, parabéns aí pelo seu trabalho, viu? Que você tem feito. Que legal. Parabéns mesmo. Muito bom. Agora, pergunta que não quer calar, Álvaro. Para quem está aqui acompanhando essa live, se identificou com o assunto, sofreu com narcisista, com o meu pão que o diabo amassou, como diz o ditado, num relacionamento como esse, abusivo, que a gente sabe que não é fácil. Como é que essa pessoa pode virar essa chave na mente dela e aprender justamente tudo que o método tem construído nesses 10 anos e como que ela pode aplicar na vida dela, pode, um exemplo, escolher, talvez ser uma psicoterapeuta. Como é que pode ser? Vamos lá. Quando a pessoa clica no link da minha bio ou na bio da Mari, né, que não pode estar com a gente aqui hoje porque ela está em atendimento, a pessoa ela é direcionada para o nosso site. Lá tem todas as informações necessárias do que está por trás do Método TEM. E se mesmo assim, se ainda faltar informação, tem 2 canais adicionais. Tem a própria inteligência artificial, que foi treinada com toda a documentação do Método TEM, e tem o meu WhatsApp. A pessoa clicando ali no site mesmo, naquele símbolozinho do WhatsApp, vem para o meu WhatsApp pessoal. Sou eu que atendo todo mundo, não tem automação, não tem nada. É comigo direto. Detalhe importante, não existem turmas mais no Método TEM. Qualquer pessoa pode entrar a qualquer momento e começar a sua formação. São 24 meses de formação, são 2 anos. E eu explico já logo nas primeiras aulas, assim, é impossível a gente dar um nível de conhecimento técnico, científico e o nível de robustez que existe no Método TEM em menos tempo. Porém, é um curso, é uma formação, e não são minhas palavras isso, tem os depoimentos de alunos já formados da primeira, segunda turma que estão lá no site, formandos da terceira turma que está lá no site, que todo mundo pode ver lá, tem acho que uns 16 depoimentos, está vindo cada vez mais. O Método TEM, ele é uma mudança não só de perspectiva de vida, mas uma mudança de carreira e financeira muito boa, muito grande. Porque existe o investimento como existe em qualquer outro lugar. Mas ao final, é como eu uso sempre o seguinte exemplo, Wendel, com 10 pacotes terapêuticos, 10 pacientes diferentes, você paga a formação de 2 anos que você teve, e ainda sobra dinheiro. Gerando resultado de verdade, ajudando realmente as pessoas. Então qualquer pessoa hoje pode clicar no link, entrar lá no site, escolhe qual o plano que melhor lhe cabe. Nós temos hoje preço especial para 2 pessoas, e preço mais especial ainda para 3 pessoas. Fica mais barato do que o plano carreira, que é o plano individual. Então a pessoa escolhe lá o plano que melhor lhe convém, que melhor lhe cabe, entra na plataforma e já começa a fazer aula hoje. Já começa a receber as aulas a partir de hoje. E lá no final tem o seu certificado, tem as mentorinhas, tem um acompanhamento e vai se tornar um profissional de ponta que realmente vai poder ajudar outras pessoas.
Incrível. Então, eu quero pedir, pessoal, para vocês acompanharem, né? Tem até alguns depoimentos aqui bem bonitos, daqui a pouco eu vou ler. Você vai clicar aqui em cima. Aí, quando você clicar aqui em cima, vai ter lá o perfil do Álvaro. Aí, eu vou mostrar para você na prática como você vai acessar lá o site. Deixa eu só virar aqui a tela, pegar aqui meu outro celular. Pronto, estou aqui com outro celular. Quando você cair aqui no perfil do Álvaro, aí você vai clicar aqui nesse site aqui, ó, alvarobiano.com.br. Aí vai aparecer aqui o banner, formação de psicoterapeutas, método TEM. Aí você clica novamente. Aí você vai ser redirecionado aqui para o site, onde você vai aprender, como o Álvaro mencionou, todas as informações, depoimentos, todas as informações aqui em relação à questão do curso, todos esses detalhes aqui. E se caso você tiver alguma dúvida, tem um botãozinho aqui do WhatsApp, ó. Tem o tanto já do chat GPT para você filtrar, colocar algum comando, tirar alguma dúvida, como também aqui o botãozinho do WhatsApp para você tirar dúvidas justamente com o Álvaro. Em relação a certificado, informações, tudo está aqui no site, bem detalhado. Então é só você clicar aqui em cima, visitar lá o perfil do Álvaro, e você já vai ter a oportunidade de garantir a sua inscrição. E já começar a assistir as aulas hoje, dependendo da inscrição que você achar melhor. Então, é isso que a gente consegue, né, Álvaro? Através do método TEM, ter suporte, acesso por 3 anos ao curso, tem suporte no Telegram, tem encontros, é, são trimestrais, né, Álvaro? Os encontros são trimestrais, depois eles vão ficar gravados, ficam na plataforma, né, gravadinhos ali para todo mundo que entrar novo ter acesso, né? Temos também o grupo que a partir de 1º de maio, amanhã, vai ter o canal do Telegram liberado. Então todo mundo que já está lá de aluno vai poder entrar e os novos também vai ter o canal direto do Telegram com a gente, para poder os alunos se conhecerem e também fazerem lá dentro do próprio Telegram as suas perguntas para que a gente possa interagir com esse pessoal todo. Maravilha, Álvaro, muito bom. O depoimento aqui da Aline, muito lindo. A Aline disse que o método TEM tirou ela da tristeza profunda. Hoje ela está feliz. Em 6 meses de aula, ela já. Todo mundo já tem notado a diferença nela. E o depoimento também aqui da Mari. A Mari, psicanalista, ela disse o seguinte: ó, tem uma história com o método TEM. Posso dizer que o curso é um divisor de águas na minha vida. Sou da turma 4 e super indico. É um curso que forma de verdade psicoterapeutas. Gratidão tem. Olha aí, muito bom. Legal. É uma forma, né, Álvaro, de você ver que todo conhecimento, os investimentos que você e Mari fizeram para ter o conhecimento que vocês têm hoje, né, deixar disponível esse conhecimento para as pessoas, valeu a pena cada esforço, né? Valeu a pena, a gente fica muito feliz do fundo do coração. E para nós é um privilégio impossível de colocar em palavras, saber ter esses feedbacks e saber que as pessoas que estão sendo cuidadas por esses profissionais formados realmente estão recebendo aquilo que existe de melhor na área da psicoterapia moderna, não só no Brasil, mas como eu sempre repito, no mundo, porque eu atendo pacientes nos Estados Unidos, eu atendo pacientes na Europa e eu ouço deles a mesma coisa. Assim, isso que vocês fazem dentro dessa metodologia, nós não temos acesso aqui. Em breve no canal do YouTube a gente vai ter o Café com Terapia, eu e a Mari, vai começar agora a partir de 1º de maio, a partir de amanhã, inclusive, de manhã, 8h45 da manhã. E de vez em quando a gente vai trazer alguns alunos e ex-pacientes da Europa, dos Estados Unidos, alguns deles que não falam português, mas a gente daí vai traduzir isso para o público, para que eles digam aquilo que eles conseguiram alcançar com o método TEM, que eles não têm lá. E às vezes a gente pensa assim, poxa vida, né? Ah, mas determinado país ou determinado local, com certeza tem coisas muito melhores. Tal. Não tem. Não tem. E isso mostra para nós que realmente, igual você falou, todo o tempo que nós investimos, todo o esforço que nós procuramos investir dentro do método TEM, realmente trouxe benefícios que hoje a gente está colhendo por meio desses depoimentos maravilhosos de pessoas já formadas que estão conseguindo ajudar cada vez mais pessoas. E aí vira um ciclo eterno, né? Porque muitos pacientes antes, hoje são profissionais do método TEM e muitos pacientes atuais estão se encantando e estão querendo se tornar futuros psicoterapeutas para ajudar outras pessoas. Então acaba virando uma roda infindável. Sem dúvida. Parabéns, João, Álvaro e Mari, pelo projeto, pela iniciativa de vocês. E a gente finaliza, né,
o mês de abril aqui, com essa excelente oportunidade para quem está presente aqui, a se inscrever no Método TEM, já ter acesso às aulas. É só visitar o perfil do Álvaro, já clica no link lá da bio do Álvaro. Formação tem, já passa lá, acompanha todos os detalhes, tira dúvida. Daqui a pouco eu vou compartilhar nos stories também o link do WhatsApp do Álvaro e mais detalhes sobre o